O cinema é uma representação mista de tempos, somando aspectos artísticos de diferentes épocas que, dentro de determinadas películas, são usadas como forças imagéticas que simbolizam tanto a sua época como o passado. Ao mesmo tempo, as situações cotidianas e manifestos de uma década podem construir e transformar os meios e comportamentos. Neste sentido, o cinema foi uma das principais janelas para auxiliar no contexto de discussão, seja nas suas origens no cinema mudo, com o fantástico e real sendo retratados lado a lado, ou até mesmo fenômenos sociais como direitos trabalhistas e revoltas por direitos ao, bem, mínimo. Relevando esta linha de pensamento, a década de 60 marca um período de intensa efervescência, sobretudo na Europa. Os períodos anteriores marcados pelas guerras mundiais, as revoluções sexuais e estéticas, o conflito de classes e o horror das contradições do mundo moderno geram um embate no status quo. A arte, desde o início do século XX, buscou retratar em novos elementos estéticos as transformações presentes neste novo mundo, seja pelo indecifrável surrealismo que mediava com tigres dentro de relógios a nova perspectiva da realidade, ou através de linhas e quadrados desenhados em um esqueleto de desespero. Contudo, é o cinema francês que revive um arranjo de temas que eram vistos até então sob óticas realistas, enraizadas em padrões socialmente aceitos. Talvez um dos principais conceitos trabalhados ao longo da jornada cinematográfica francesa seja o tédio burguês e suas contradições puritanas. A classe social responsável pela própria, entre aspas, modernidade, cai ao longo de suas fórmulas e desejos em um falso paraíso conformista, onde velhos dogmas como castidade, fidelidade, pureza entravam em dissonância com desejos não mais assegurados pelos bons costumes, em perspectiva principalmente na representação imagética clássica do puro e impuro, o feminino. Talvez um dos melhores exemplos de retratação dos conflitos entre as ideias burguesas e os novos elementos agora vivos no dia a dia seja La Belle de Jour, filme do diretor Louis Buñuel, estrelado por Catherine Deneuve em 1967. Na obra, acompanhamos a vida supérflua de Séverine, uma jovem recém-casada, membro da burguesia francesa que, para fugir do tédio cotidiano e do fracasso de satisfações pessoais com seu marido Pierre, decide experimentar a prostituição, enquanto tenta conciliar suas duas vidas ao mesmo tempo que descobre, a partir das relações com seus clientes, ânsias e desejos mais profundos. A obra é uma adaptação do livro homônimo publicado em 1928. Aqui ocorre o primeiro indício de semelhanças sincrônicas entre as obras e seus tempos. Tanto a década de 20 como também os anos 60 são recortes temporais regados de mudanças e críticas pesadas à superficialidade das altas classes, bem como a ascensão da figura feminina não mais como exemplo casto e pontual do comportamento correto devotado ao provedor familiar, o homem, mas buscando meios de emancipação, seja econômica ou no prazer. Isso fica retratado em elementos de diálogos durante o filme, como a conversa entre a protagonista e sua amiga sobre uma conhecida que acabou adentrando na prostituição, com a mesma acabando por reaparecer logo mais na película carregando traços semelhantes a Séverine, elemento sutil que possibilita prever a futura posição da mesma. O fator que neste ponto é ressaltado é a prática da prostituição como de subsistência antes de tudo. Henriette, a tal conhecida citada, começou a prostituir-se pelo desejo de possuir dinheiro, uma forma de ganhar a vida. A mesma analogia entre dinheiro e o trabalho é recitada de novo quando a colega de trabalho de Séverine afirma estar no ramo da prostituição para sustentar a si mesma e seu namorado, com uma devida ressalva feita pela dona do bordel, senhorita Nice, sobre a diferença salarial entre trabalhos considerados comuns e o da prostituição, deixando a entender que se ganha mais com a venda do corpo do que com salários e empregos formais para mulheres. Estes pequenos diálogos nos contam partes sensíveis na época da película. A profusão intensa de um novo agrupamento social, a juventude, causou uma quebra de perspectivas, sobre o futuro principalmente. O mercado trabalhista junto à economia francesa e europeia no geral precisavam lidar com a grande massa de novos trabalhadores nascidos no pós-guerra, a famosa geração Baby Boomer. Os conflitos de uma primeira geração de jovens entendidos de sua realidade e observadores do velho mundo deixado em frangalhos são agora transpostos no cotidiano de modo intenso por meio de novas formas de consumo de mídia. O rádio, televisão, a massificação de conteúdos preparados para influenciar e criar modismos sedimentam em paralelo aos novos parâmetros educacionais entre as classes sociais francesas e seus conflitos. O jovem, de origem pobre, seja mulher ou homem, sofre dificuldades para ascender em um mundo com necessidades cada vez maiores de formação, ocorrendo conturbações entre as necessidades impostas a partir de novas possibilidades e a disparidade inicial germinada no seio dos primeiros anos formativos. Se no passado as gerações viviam ciclos fechados de existência, repetindo as mesmas funções de produção de seus pais, seja no campo, como operários ou membros de alguma elite burguesa de formação, agora o novo jovem, ou primeiro,
Colocado sob óticas históricas, precisa lidar com sua entrada no mundo onde as fronteiras entre cada classe ficaram diluídas, contudo ainda existentes, pela necessidade de mão de obra especializada e intelectual. Jovens antes trabalhadores do campo que abandonavam sua formação fundamental logo que aprendiam a ler e contar de forma básica, encaminham suas necessidades para os grandes centros, com possibilidades de adentrar em mundos antes divididos pelas paredes monetárias, graças aos primeiros modelos de acessibilidades com o uso de bolsas, mas como também com o aumento de universidades ao longo do território europeu. Nestes locais construídos séculos atrás, percebe-se sua disparidade quanto comparativos são percebidos, demonstrados em soma nos meios de consumo. Enquanto pessoas como Severine vivem duplas vidas pela necessidade pessoal de prover seus desejos subliminares, seus colegas de trabalho sobrevivem usando da prostituição como meio. Enquanto Severine esconde seu corpo em um estado de vergonha usando roupas de altíssimo grife da época, suas compatriotas de guerra usam traçados simples da moda, vestidos e sapatos nunca focalizados durante o corte. Esses elementos, somados a falas simples, indicam as dificuldades sociais tratadas em um movimento rasteiro no roteiro, mas necessário para retratar as dissonâncias entre as duplas realidades aqui presenciadas. Uma lúdica, burguesa, uma ferramenta para vivenciar seus sonhos sem a necessidade de dependência. O próprio nome La Belle de Joux coloca um elemento simbólico singular para a construção dos conflitos aqui presentes. Severine escolhe até mesmo suas horas de trabalho, não dependendo de uma unidade cabível de recursos. Sua única necessidade é a primazia de seus fetiches, até então contidos, nunca concluídos visto a perversidade masoquista dos mesmos. Aqui temos um dos exemplos da competência e habilidade de Buñuel na direção ao adaptar a obra de Joseph Cassel em conjunto com o roteirista Jean-Claude Camus. Ainda que existam cenas com conotação sexual e claros atos de violência física, a adaptação de Belle de Joux foge dos estereótipos fetichistas. Sua caricatura nas formas e representações acentuam a somente necessidade de sua protagonista, suas formas entranhadas em cada sonho que presenciamos. Seu caso parece carregar uma vontade ao castigo, a corrupção do corpo pelo brutal, quase tornando-se objeto enquanto que o prazer é alcançado durante as diferentes fases de suas experiências, seguindo uma sequência progressiva no seu desejo. O primeiro cliente a qual somos apresentados, um empresário no ramo dos doces, membro da mesma elite social, demonstra aspectos físicos exagerados, quase sendo características estereotipadas. Ainda assim, este serve como catalisador dos desejos de submissão que Belle de Joux demonstra. Aqui, fica um exemplo inicial das quebras sucessivas no processo de libertação da protagonista. Ainda que resista às investidas iniciais do primeiro cliente, levando o mesmo à violência e fúria, Belle acaba no final das contas aceitando participar de forma submissiva, um ato duro que acentua ainda mais o caráter de descoberta e começo, visto que somos intuídos da virgindade de Severine. Outro aspecto notável que alude uma ruptura entre as realidades dualistas no filme são as diferenças comportamentais dos clientes em comparativo a Pierre, marido de Severine. O primeiro cliente, por exemplo, age de forma espalhafatosa, gritando não só sobre suas aventuranças em outros bordéis, como ainda é aquele que rompe o limite que o marido nunca passa, obrigando a protagonista a transar. Em momentos anteriores no filme vemos Pierre tentando aproximar-se de Severine, não conseguindo consumar seu casamento de 1 ano, principalmente devido à resistência da protagonista. Este conflito é carregado de necessidades escusas presentes nos sonhos de Belle, desejos ligados ao castigo que somente pela brutalidade são alcançados, em parte devido ao comportamento bananístico do marido, mas também quando observado pelas óticas de seu tempo, levando em grau de efeito os contextos e temas da época, seja no filme ou no livro. Severine, como protagonista, deixa pouquíssimas fagulhas sobre seu passado antes do casamento, sendo levantados pequenos indícios de suas origens, as mesmas sendo usadas muito mais como ferramentas semióticas para a compreensão de seu estado mental e suas representações psíquicas de desejo. Em um dos duvidosos sonhos ou lembranças, observamos a relutância aos dogmas católicos, quando uma versão infantil de Severine reluta em comer a hóstia, elemento primordial no processo de perdão dos pecados de um indivíduo, a remissão das suas mazelas. Ao recusar a hóstia dada pelo padre, temos uma sequência das perversões de nossa protagonista prolongadas, entre elas a principal, aquela que conversa intimamente com a simbologia cristã, o castigo. Severine aponta a desejar o sofrimento. Sua ânsia não pode ser purificada pela velharia dos padrões estabelecidos. Ela encarna e toma para si esse fetiche, produzindo um segundo mundo onde todos os seus sonhos são encarnados. Sonhos também são usados como ferramenta para representar uma evolução na perspectiva dualista das existências. No primeiro evento onírico, temos uma alusão em cenas onde sua necessidade de ser castigada é encarnada, denotadas pelo adultério cometido em 2 facetas, uma insidiosa, escondendo a necessidade de consumação do ato pelas mãos de um cocheiro, e uma clara situação de abuso, pervertido na face de Belle, com a mesma expressão do prazer escondido em pequenas resistências, e uma segunda sutil, representada no comportamento de carrasco de Pierre,
somada à acusação de Belle da culpa de suas falhas pertencer aos dois. À medida que acompanhamos a evolução dos sonhos, percebemos a mudança nas perspectivas de Labelle sobre suas vidas e ações, figurando no segundo sonho uma catártica cena de castigo onde seu marido Rousson, um excêntrico amigo do casal, jogam estrume em Belle. É necessário afirmar a importância do personagem para a trama. Rico e ocioso, como afirmado pela sua namorada, Rousson mostra um comportamento dissimulado ao longo de todo o filme. Apresentando uma clara imagem da burguesia boêmia e supostamente progressista, o personagem, além de demonstrar comportamentos e hábitos questionáveis eticamente, é um dos pilares que guia a narrativa para suas mudanças, como quando indica a localização do bordel onde Severine irá trabalhar, ou nos sonhos, com uma importância narrativa pétrea, em uma cena específica onde desce para debaixo de uma mesa com Severine, manuseando uma garrafa quebrada, desejando escrever uma carta, enquanto seus respectivos marido e mulher presenciam a mesa tremer, indicando um ato sexual, mas também com um significado de comunhão entre as diferentes vidas de Belle, aqui apontados pelo simbolismo das sementes de lírio, presentes dentro do envelope que Rousson entregou a Severine, simbolismo que representa a paz e conciliação, marcas ligadas às ditas cujas sementes, e o comportamento passivo de Pierre, recusando a olhar mesmo entendendo o que aparentemente está acontecendo. Fica claro a necessidade de Belle em construir uma ponte entre ambos os mundos, o lúdico, libertador e o comodista regrado, onde precisa seguir uma sequência construída arquitetada pelo, entre aspas, mundo. Isso fica claro quando, após uma suposta primeira relação sexual com seu marido, Belle é confrontada com a dúvida da necessidade de Pierre sobre querer um filho. O doloroso questionamento denota ainda, escondido em áreas de bons modos, a falta de liberdade da protagonista. Sua vida deve seguir um fluxo comum à figura feminina clássica, uma máquina de reprodução silenciosa sem anseios. Severine, ainda que vivente de um mundo de confortos e supostas condições de liberdade, será obrigada a caminhar pela trilha normativa. Um adendo interessante para a época, os anos 60, movidos pela contracultura e pelos questionamentos sexuais e academicistas, aponta para as prisões ainda manifestadas no senso comum de como o feminino deve se portar ante o mundo. Um mundo onde o prazer é negado, onde são os caminhos maternais a chave para a expiação e libertação. Neste mundo, onde os únicos pontos de descoberta pessoal feminina são os locais considerados obscuros, o submundo, a convivência com as duas realidades torna-se um respiro para Severine, um respiro que pela sequência de eventos cai em um resultado cínico. Belle, em dado momento, acaba conhecendo uma representação contrária máxima de seu marido, Marcel. Jovem criminoso, Marcel carrega em sua estética as contrariedades dos padrões. Dentes de metal, roupas tortas, um comportamento raivoso e impulsivo, sem limites. Mas do mesmo modo, demonstra certa sensibilidade, percebendo nos desejos de Belle algo natural, na verdade algo sublime, apaixonando-se pela mesma. Essa fúria encarnada nos sonhos logo não resiste à separação e acaba invadindo a realidade gélida de Severine, levando à fatalidade. No fim, Marcel tenta matar Pierre, deixando-o paralisado dentro do próprio corpo. Marcel morre do mesmo modo que o mundo de sonhos de Severine, quando pela ironia do destino, Rousson descobre sua dupla identidade. O resultado trágico é escalado pela revelação dada a Pierre, agora completamente imóvel sobre os fatos adúlteros. Neste ponto, a obra culmina com uma notável abertura a interpretações, com a possibilidade de cair em espaços moralistas, de forma, na minha opinião, errônea. Severine, no final do filme, tem uma nova realização de seus sonhos, agora não mais baseados em castigos físicos diretos para sua satisfação. A personagem agora sonha com seus dias anteriores junto ao marido, uma forma de tortura que, através de um sorriso, indica uma estranha, contudo confortável conciliação de seu sofrimento e desejos. Afinal, ainda que perceba que seus segredos tenham sido revelados, a sugestão de nunca ser castigada desloca sua pulsão para um novo sonho de torturas, a possibilidade de voltar a possuir uma vida com seu marido ativo. Severine sonha com algo que é impossível de alcançar, uma perpétua tortura que prevalece em sua satisfação. É talvez a mais rasteira das críticas de Buñuel. Sua personagem, junto com tudo à sua volta, foi vítima dos vícios de um mundo moral, casto, que a obriga a seguir uma posição social sem fugir dos comportamentos aceitáveis. Belle de Joux nasce dos anseios de uma mulher em libertar-se de seus grilhões. Contudo, no final, sua necessidade de prazer toma nova forma, agora escondida em exemplos de retidão. A personagem seguirá amando seu marido, vivendo uma dupla vida entre o lúdico tortuoso e em harmonia com sua servidão, agora existentes na velha fórmula familiar de marido provedor e mulher como servo. É doloroso, perverso, mas crível olhar para a realidade burguesa agora servindo a propósitos vis, torturantes, mas aceitáveis. Uma piada quando lembramos o porquê chegamos a este ponto, mas aceitáveis do que uma mulher desejando o proibido pela sua realidade.